Olá, meus amores! Estamos aqui hoje para mais uma aula de IOPE e o tema de hoje é emoções. E hoje nós vamos conhecer a história desse livro muito bonito chamado Tenho Monstros na Barriga. Esta é a história do Marcelo, uma criança que diz sentir um monte de coisas na barriga. Mamãe, tem alguma coisa aqui na minha barriga? A mãe sempre diz: você deve estar com fome ou com vontade de ir ao banheiro. Mas a criança tenta de tudo. Vai ao banheiro, come banana, que é a sua fruta favorita, e nada. Marcelo se pergunta: o que será que tenho na minha barriga que nem minha mãe sabe? Até que um dia, voltando da escola, ele falou para a mãe: mamãe, mamãe, hoje eu fiz o maior golaço na escola. E pulando sem parar, disse: ih, tô sentindo alguma coisa na minha barriga de novo. A mãe então explicou: isso que você está sentindo na barriga, meu filho, tem nome. Afinal, o que será que Marcelo está sentindo na barriga? E Marcelo entendeu que eram sentimentos na sua barriga e decidiu chamar esses sentimentos de monstrinhos. Cada sentimento que ele tinha era um monstrinho diferente. Vamos conhecer os monstrinhos do Marcelo? Um monstrinho surgia na barriga do Marcelo quando ele fazia gol ao jogar futebol, ou quando seu pai brincava o dia todo com ele no parque. Era o monstrinho da alegria. Marcelo percebeu que quando esse monstrinho aparece, ele fica muito agitado, não para de pular e sorrir o tempo todo. Isso acontece porque ele está alegre. E que quando ele fica alegre, sua mãe e seu pai também ficam alegres. Ele sabe disso porque seus pais abrem o maior sorrisão para ele. Esse é o monstrinho da alegria. Certo dia, na hora do recreio da escola, Marcelo se machucou e logo descobriu mais um monstrinho na sua barriga. Era a tristeza. O monstrinho da tristeza também aparecia quando seu melhor amigo não emprestava o brinquedo com que ele queria brincar. Marcelo percebeu que quando o monstrinho da tristeza está presente, ele normalmente não quer falar e fica com uma vontade sem fim de chorar. Isso acontece porque ele está triste. O menino observou que seus ombros ficam caídos, sua cabeça fica baixa e sua boca fica igual a de um sapo. Esse é o monstrinho da tristeza. Marcelo sentia vivo na sua barriga um monstrinho agitado, principalmente quando sua irmã mudava o canal de televisão a que ele estava assistindo. Era um monstrinho da raiva. Ele também sentia raiva quando queria contar para seus pais como tinha sido seu dia na escola, mas nenhum deles parecia escutar. Ele percebeu que quando está raivoso, fica com muita vontade de gritar e de mostrar para todo mundo o tamanho da sua força. Quando as pessoas ficam com raiva, elas geralmente mordem os lábios e fazem uma cara assustadora. Esse é o monstrinho da raiva. Em um domingo ensolarado, Marcelo foi aprender a andar de skate com seu pai. Mas ele achou que o skate andava muito rápido. E o monstrinho do medo apareceu na sua barriga. O monstrinho do medo também aparecia quando ele ia se refrescar na água da praia. E o mar estava com muitas ondas, ondas enormes. Marcelo percebeu que quando está com medo, ele começa a pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Ele reparou também que quando as pessoas ficam com medo, elas geralmente deixam de tentar e acabam não aprendendo coisas novas. As pessoas com medo ficam paralisadas, como estátuas. Esse é o monstrinho do medo. Na escola, Marcelo decidiu levantar a mão para responder a uma pergunta que a professora de matemática tinha feito para a turma.
Mesmo não tendo certeza da resposta, o menino resolveu arriscar. E sentiu dentro de si um monstrinho grande, que parecia preencher toda a sua barriga. Marcelo desvendou o mistério. Era a coragem. Percebeu que a coragem surgia junto com o monstrinho do medo. Ué, tem espaço para mais de um monstrinho ao mesmo tempo na minha barriga? Lembrou-se de outro momento em que também sentiu coragem. Foi quando decidiu mergulhar no mar, agitado com ondas que pareciam muito grandes. Percebeu que quando se sente corajoso, percebe ganhar superpoderes, como os heróis, e é capaz de enfrentar o medo. Quando o monstrinho da coragem está na sua barriga, ele tem certeza de que nada vai dar errado. Quando alguém está sentindo coragem, Marcelo observou que a pessoa estufa o peito e enfrenta o medo. Esse é o monstrinho da coragem. Quando Marcelo visitava o zoológico nas férias com sua família, ficava com muita vontade de conhecer todos os animais. Ele se recusava a ir embora até que tivesse visto todos os bichos e percebia que tinha um novo monstrinho habitando sua barriga. Era a curiosidade. O menino queria aprender por que o pescoço da girafa era tão comprido, se a zebra era parente do cavalo e como o macaco conseguia pular tanto. O monstrinho da curiosidade também surgiu quando ele queria saber onde as formigas moram, quando queria entender como a chuva cai, ou ainda por que o pipi é amarelo. E o que aconteceria se a gente pudesse mudar a cor do céu? Percebeu que o monstrinho da curiosidade pergunta sem parar. E mesmo antes de ouvir a resposta, já tem outra pergunta para fazer. Mas nem sempre os adultos sabem as respostas para as perguntas do monstrinho. Esse é o monstrinho da curiosidade. Ao final de cada bimestre, quando Marcelo recebia o boletim, tirava uma boa nota na escola, ia correndo mostrar para seus pais. Sabia o quanto tinha se esforçado para tirar aquela nota e percebia que tinha um monstrinho do orgulho em sua barriga. O monstrinho do orgulho também surgia quando ele terminava o quebra-cabeça de mais de 1000 peças que estava montando havia um tempão. E como sentir vontade de elogiar a si próprio. Quando fica orgulhoso, Marcelo entende que se a gente se esforça, pode conseguir montar até os quebra-cabeças mais difíceis. Esse é o monstrinho do orgulho. Quando nasceu a irmã de Marcelo, um monstrinho novo também cresceu na sua barriga. Era o monstrinho do ciúme. O monstrinho aparecia quando ele percebia que as pessoas só perguntavam por sua irmã mais nova, que tinha acabado de nascer. Percebia que gostavam mais dela do que dele. Também sentia ciúme quando na escola seu melhor amigo brincava com outra criança e não com ele. Quando ele fica ciumento, quer todo mundo só para ele. Esse é o monstrinho do ciúme. Marcelo entendeu então que na sua barriga vivem vários monstrinhos e que cada um deles aparece em situações diferentes. Algumas vezes até aparece mais de um monstrinho ao mesmo tempo. Assim como Marcelo, que descobriu muitos monstrinhos vivendo na barriga dele, aposto que você também tem os seus. E já que esses monstrinhos estão dentro da sua barriga, por que não faz amizade com eles? Agora vamos fazer um trabalhinho lá no seu caderninho de APE.
Vamos fazer o cabeçalho no caderno de OPE e fazer o que se pede aqui. Então, o que você vai fazer? Vai desenhar os seus monstrinhos dos sentimentos e indicar a qual sentimento ele se refere. Conforme o exemplo aqui, ó. Foi desenhado um monstrinho e esse monstrinho que está desenhado aí se refere ao monstrinho da alegria. Então, você vai fazer aí no seu caderninho de OPE os seus monstrinhos e vai escrever embaixo a que sentimento ele se refere, ok? Qual é a emoção de cada monstrinho? Desenha aí e depois mostra pra tia. Grande beijo, até a próxima!